Olá, Oi, que bom que voltamos! vocês não desistiram da gente. Legal! Estamos de volta com a série Os Desafios de Conciliar Finanças e Uau! Relacionamentos. Esta é a Cleia. E este, você já sabe, seu Josias. Vamos falar sobre o que hoje, amor? Hoje nós vamos falar sobre crises financeiras e Ai, o verdadeiro teste de união. quem nos ajudará? Será que você passa nesse teste Vamos quando a ver. conta ficar vermelha? Vamos descobrir. A verdade, amor, é que momentos de estabilidade econômica, e quem não passou e não passa por isso, a verdade é que vivemos num mundo onde a estabilidade econômica é uma realidade, e no trato individual, né, no trato do casal mesmo, das pessoas. Desemprego, doenças, dívidas, imprevistos graves, obviamente colocam qualquer relacionamento, seja ele relacionamento de casal, relacionamento de sociedades, né, em prova ou em dificuldades. Isso pode gerar muito estresse no relacionamento. Pode gerar irritabilidade, Irritabilidade, desconfiança, falas insegurança, agressivas, o né? ambiente fica totalmente pesado e as pessoas Exato, ficam emocionalmente vulneráveis quando isso acontece. vulneráveis. E principalmente quando a comunicação ela já não é muito Ixi, boa entre o casal. é, Então o casal já é aquele que um fica para um lado, aí a mulher fica para o outro, é verdade. né? E aí surge uma bomba dessa, um momento de instabilidade financeira, provavelmente a relação ela vai ser Amor, e abalada. quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, se você não viu, no vídeo anterior nós falamos justamente sobre comunicação. Se você não viu esse vídeo, vai lá e assiste, e você vai entender o que a gente está falando agora sobre essa comunicação também. É É verdade. verdade. É nesse momento que, olha só que palavra importante, né? A solidariedade, o apoio emocional e o senso de equipe, ou seja, a coisa está ruim, perdi o emprego, houve uma doença, perdemos um recurso, ou seja, essa não é hora de ficar apontando, a culpa é sua, a culpa é minha. Eu acho que é dele. Não, não. É momento de se solidarizar com o outro, até porque é importante que a gente entenda isso. Nós somos uma equipe. Se um perdeu, o outro também perdeu, né? Às vezes é complicado as pessoas. Na verdade é um desdobramento, né, irmão? É um Se as pessoas desdobramento. já não se comunicam, se o dinheiro cada um tem o seu e acontece um problema, vai ser natural que um culpe o outro, né? Mas esse momento é um momento contrário, é um momento em que você tem que exercer o quê? Senso de equipe, solidariedade, né? Apoio emocional, né? Empatia, olha essa palavra de novo que é tão maravilhosa, tão importante. É importante você entender que juntos e não separados é possível É organizar. possível se É reorganizar. verdade. É possível conter gastos, e aí vai para a pontinha ali da caneta, eu posso renegociar isso, eu posso diminuir aquilo, eu posso gastar menos aqui, isso aqui não é tão essencial no momento, eu posso deixar para depois, até mesmo no banco, é possível negociar. Claro que nós estamos falando em uma eventualidade, isso não pode ser uma rotina, Assim, né? Mas aí houve aquela eventualidade que o Jô estava falando. Então, é possível renegociar tudo isso? É. Pode ser que passe um período ali mais escasso, mas isso é possível passar por este momento sem perder o amor, sem perder parceria. a parceria, sem perder o respeito, sem perder o foco, sem perder o objetivo. Sabe uma coisa que é legal, amor? Imagina, o casal tá lá, tá caminhando e tal, e acontece um imprevisto, estoura cartão, acontece alguma coisa que foi complicado, não era previsto e tal, enfim, desemprego. Eles sentam e conversam sobre isso. Uma coisa que a gente às vezes não aprendeu é que assim, é comum a gente, quando tem alguma dificuldade financeira, dentro de um relacionamento, por exemplo, aquele que fez ou que causou isso, ele fica tentando resolver aquilo por conta própria. Omite do outro. Na verdade, a coisa só aparece quando explode de vez, quando às vezes o oficial de justiça está batendo na porta, e aí o relacionamento não precisa nem dizer que, né, já desanda totalmente, mas é que a pessoa ficou tentando resolver sozinha aquilo. Outras vezes acontece também aquela história, né? A pessoa está devendo alguma coisa e fica correndo do credor. Correndo. Olha, na boa, cada um de nós um dia pode entrar numa situação onde se torne devedor inadimplente. Dever não é feio. Dever pode acontecer.
né? Obviamente que se você é um devedor recorrente, precisa aprender um pouco Aí é mais, feio. e aqui nós ajudamos a pessoa a aprender um pouco mais sobre isso, Bem através feio. de terapia e tal, mas isso depois a gente fala mais. Mas renegociar as dívidas, conversar com o seu credor, falar, olha, posso pagar X, e aí o casal juntos traçam uma forma de conseguir pagar aquela dívida, isso é primordial. Por quê? Na hora da dificuldade, é a hora que o casal tem mais oportunidade de fazer o quê? Fortalecer o amor e solidificar a parceria. Olha só que oportunidade. Ou seja, dificuldades se transformam em oportunidades quando há uma comunicação entre o casal. Um ponto sensível, né, mais necessário para ser discutido é o uso do dinheiro como um instrumento de poder. Isso também é Eu muito sério. ganho mais, então eu posso mais. Isso é muito sério. Em algumas relações, principalmente aquelas mais tradicionais, onde existe uma dependência financeira, ou seja, só um traz o recurso para casa, o controle do dinheiro, né, exercido por uma das partes, ele pode gerar situações de abuso. Olha só que sério, psicológico e emocional. Nós estamos falando do abuso financeiro. Você já ouviu falar sobre isso? Você já pensou? Talvez você esteja aí dentro desse processo e nem está sabendo, né? É interessante. É como restringir o acesso da pessoa, impor regras onde beneficie só a si mesmo, regra unilateral, né? Então eu posso porque eu tenho maior parte do dinheiro, eu que pago, eu que mando, quem traz o dinheiro para dentro desta casa sou eu. Manter o controle nas decisões, olha, precisa comprar isso, não vai comprar, então compra o que não deve, e acaba diminuindo a outra pessoa, essa pessoa que exerce ali o poder, o controle, esse abuso financeiro, faz com que a outra sinta-se humilhada, pequena, excluída, entristecida e todos os idas. Então o abuso financeiro, ele traz uma destruição certeira para dentro do relacionamento. E não para por aí. Existem casos mais graves de abuso financeiro que envolvem chantagens. Imagina, só te faço tal coisa ou só te compro tal coisa se você me fizer tal coisa. Vai vendo em que ponto que pode chegar, né? Negar os recursos básicos, ou seja, sei lá, o homem trabalha e só ele trabalha, ele nega o recurso para a mulher comprar coisas de uso íntimo dela, de higiene. Nós já vimos em aconselhamentos para casais situações assim, onde o homem negava, né, sendo ele a única fonte de recurso, as coisas que a mulher precisaria usar para ela. Olha só o grau de abuso que a pessoa estava exercendo, às vezes nem percebendo, mas de fato era um abuso financeiro. E a própria sabotagem financeira também, né? É literalmente jogar para que se perca. Olha só em que grau que chega isso, né? Isso na parceria, né? Nada, porque, não é mesmo. Como esse exemplo que ele deu, isso é inimizade. Todo, até os centavos, era regulado pela pessoa que exercia o controle financeiro, né? É preciso ter essa sensibilidade. A mulher, pensando na mulher, ela tem umas necessidades diferentes do homem, né? E é assim, o homem quer uma mulher bonita, cheirosa, arrumada do seu lado. Mas para isso você precisa investir nela. É verdade. No homem também, viu? Porque o homem mal acabado também, Quando é o homem, a mesma coisa. O homem precisa de um perfume, ele também precisa de um creme, cortar o cabelo, precisa da barba. Mas ainda assim, a mulher vai ter um custo maior do que diz respeito à questão sempre. Pessoal. Elas merecem, viu? Claro que nós estamos dando um exemplo pequeno, pensando só no pessoal da mulher, mas o abuso financeiro, ele entra numa proporção muito grande. Nós já atendemos pessoas em que quando iria receber a visita, por exemplo, iria receber a visita da minha parte familiar, então a pessoa tinha que pagar a despesa da carne, de todas as outras coisas que a família ali visitante iria consumir. Então a mulher tinha que fazer essa parte. Quando era o homem, então a família era do homem, o amigo era do homem, então ele tinha que arcar com essa parte. O que é isso, né? É muito sério. Então, reconhecer esses sinais e buscar ajuda é passo importante, fundamental para preservar a saúde do relacionamento e a própria saúde também. Por isso, nós vamos compartilhar aqui algumas coisas que são importantes a pessoa fazer para que ela possa, né, sair
dessa situação também de abuso financeiro. Ela precisa ter saúde no relacionamento, né? Ter uma autonomia financeira é fundamental. Então, é importante investir numa educação financeira. Aí não só fazendo, como eu disse, uma planilha, né? E não só uma pessoa de forma individual, mas os dois. Sim. Né? Ainda que um tenha uma certa facilidade, mas é importante que os dois, porque aí os dois vão estar entendendo do assunto, ainda que de uma forma um pouco superficial, não economista, mas é importante que os dois estejam entendendo, porque isso vai reduzir os conflitos. Isso é até interessante, né, Cleinha? Porque entra inclusive em terapia de casais, né? O casal procura, por exemplo, um terapeuta, e nós atuamos também nessa área, de fazer um acompanhamento, de fazer literalmente uma terapia de casais que vai envolver também a parte das finanças. E isso ajuda demais a se sanar esses problemas para quê? Prevenir conflitos, prevenir desgastes, fortalecer, né, o relacionamento, fortalecer a parceria, restaurar muitas vezes coisas que foram perdidas na caminhada pelo erro, né, pela ignorância do casal de não saber esses princípios, ou seja, ter um acompanhamento de profissionais, também acompanhamento de profissionais que são especializados na área de finanças, né? Ler livros sobre isso, buscar conhecimento sobre isso. Existe muito material bom, né, hoje em dia na internet que fala sobre isso. É inconcebível, por exemplo, nós em pleno século XXI, às vezes não buscarmos esse conhecimento, sabe por quê? Economia, ela afeta todos os nossos relacionamentos. E economia que a gente fala não só do dia a dia, economia global. Né? O dólar que aumenta lá, ele também repercute no seu dia a dia. Então não é uma coisa que fala, não, isso aqui é coisa deles. Eu não tenho $1 comprado nem guardado. Ok, mas se você não acompanha essas informações também, você fica alheio e às vezes não sabe por que você tem passado muitas vezes dificuldades. Então busque saber. Não seja, por exemplo, omisso nessa parte. E compartilhe com o seu cônjuge também. Compartilhe com o seu parceiro de negócios. Né? Compartilhe conhecimento. Isso é primordial. Desenvolver o conhecimento sobre essa parte financeira, ela traz ali uma resiliência maior para o casal nos momentos, né, nos momentos de escassez, de dificuldades, e também leva ao crescimento de ambos. Opa, então agora eu aprendi isso, aprendi aquilo, eu começo a olhar para a questão financeira de uma forma mais responsável, de uma forma mais madura, né? E pensando sempre ali no parceiro, né? Então, opa, já vou começar a tomar decisão em conjunto, nós não aplicávamos, agora a gente já começa a pensar numa aplicação ou no fundo de reserva, tudo isso para o bem-estar da família, do casal. É isso? Maravilhoso, maravilhoso, Cleinha. É tudo isso mesmo. E concluindo essa nossa conversa, essa nossa jornada dos últimos 3 encontros, a gente quer que vocês guardem isso, né, para vocês. Conciliar finanças e relacionamentos é um exercício contínuo, ou seja, todos os dias. O exercício de quê, Josias e Cleia? De escuta, ouvir o outro, ouvir o parceiro, ouvir o sócio. Adaptação, ter esse jogo de cintura para sentir como anda o mercado e como tomar as decisões, como dar os passos na vida financeira também. E uma construção conjunta. Isso quer dizer o quê? Responsabilidade de todas as partes envolvidas. Não tem essa de um só ser o responsável para bem ou para mal. Os dois, ou toda a equipe, a família, né, os sócios no negócio, todos precisam compartilhar disso. E além das planilhas que nós já falamos que ela aqui, ama, que ela adora, e eu acho legal. Falando em vida financeira, é importante então buscar a maturidade emocional para poder lidar com essa questão financeira. Também estar disposto ao diálogo, aquele bate-papo sobre todos esses aspectos que nós mencionamos aqui, né? E sobretudo respeitar as diferenças, respeitar quem ganha mais, quem ganha menos, porque na verdade não tem quem ganha mais, quem ganha menos. O dinheiro é nosso, então nós ganhamos juntos. E outra, né? Desmistificar o dinheiro. Muitos acham que só o dinheiro traz felicidade, outros dizem que o dinheiro traz desgraça. É importante que a gente entenda que o dinheiro não é seu inimigo. Ele não é inimigo da harmonia, mas é possível encarar como uma ferramenta de realização de sonhos. Então é uma ferramenta para realizar sonhos. Você não vive em função dele. Seu relacionamento não está pautado nele, não deve estar pautado nele, mas ele é um meio.
de você realizar sonhos, construir um futuro e, isso é que é o mais legal, ele ajuda inclusive a gente a fortalecer a nossa parceria. Olha só que legal, né? Isso aí. O dinheiro ajuda nós nos tornarmos mais parceiros ainda. E, para finalizar, amor, O dinheiro está aí para servir você e não o contrário. e quando ele é usado com sabedoria, essa é a palavra-chave, sabedoria para lidar com o dinheiro, e aliado a valores, o dinheiro deixa de ser um motivo de conflito e passa a ser um símbolo de união. O dinheiro nos une, não nos separa. Se esse vídeo foi relevante para você, compartilha com quem você gosta. Se inscreva no canal, deixa aqui o seu like e deixa o seu comentário também, o que você teve aqui como conhecimento, compartilha suas experiências, suas ideias, Verdade. deixa sugestões de outros temas pra gente e a gente volta com outra série. E em breve tem mais. Vamos dar spoiler? Não! Acompanhe a gente que vocês vão saber. Até mais. Fiquem Obrigada bem. pela presença de vocês.